Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então estudar hoje João 14, que nos traz muitos ensinamentos de Jesus Cristo. Então vamos lá. Jesus encoraja seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, as moradas já estão lá no céu. Desde a época de Jesus. Vamos lá. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E aí, Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. E então Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Beleza, então. Então, nesse momento, Jesus perde um pouco a paciência com seus discípulos, porque... Ou, na verdade, não é nem que ele tenha perdido a paciência, mas isso daqui foi necessário para que nós entendêssemos também. Então, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele explicou que se eles conhecem a ele, eles conhecem também ao Pai. E, dessa forma, quando Filipe pede para ele mostrar o Pai, ele ainda não tinha compreendido que ele, através de suas palavras, seus ensinamentos e dele mesmo, da presença dele, o Filho de Deus, ele já estava mostrando o Pai. Então, foi isso que ele explicou aos seus discípulos, para que eles compreendessem que eles tinham acesso ao Pai através dele. Então, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em nome de Jesus. Se você pedir as coisas, elas acontecem, desde que esteja de acordo, é claro, com o propósito, com a vontade de Deus, mas conforme você vai se alinhando, vai orando, buscando a Deus e entendendo o propósito, dessa forma você pede as coisas e elas realmente acontecem. Quando você pede com humildade, quando você pede do seu coração, coisas puras, elas realmente acontecem. Você consegue vencer problemas, situações, recebe os dons, tudo que você pedir, né? Não tem nem limitações aqui, então não adianta ficar dando exemplo. Beleza, então. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Então quem ama ele, não adianta só você falar. Se você ama ele, guarde os mandamentos. É o que ele está dizendo. E aí, promessa do Espírito Santo, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então,
após o sacrifício de Jesus, ele explica que será enviado o Espírito Consolador, que nada mais é do que o Espírito Santo. Então, após o pecado de Adão, o Espírito Santo, digamos assim, Deus tinha que se manifestar entre os homens após a queda. Por isso ele se manifestava para Moisés, para o povo de Israel, através ali da sua glória no templo, né? Pela Arca da Aliança, através da nuvem que os protegia do sol no deserto, da fogueira à noite que os protegia do frio no deserto e os iluminava. Mas após o sacrifício de Jesus, ele explica que será enviado o Espírito Santo para que ele possa estar conosco. Quando você recebe o Espírito Santo, ele te dá o discernimento do que é certo, do que é errado, qual caminho você tem que seguir. Esse é o Espírito Santo que Jesus já avisava que seria enviado após a sua morte. Então, vamos dar sequência aqui. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, pulando ao 24 agora. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está aqui dizendo que a palavra que ele prega, os ensinamentos, a verdade, tudo que ele prega vem do Pai. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, Jesus está aqui falando sobre a paz que ele nos traz. Essa paz não é a paz do mundo, é uma paz que não tem comparação. É a verdadeira paz que só Ele pode te dar. Essa paz, essa calma, essa confiança em Deus é através de Jesus. E então essa é a famosa paz que transcende todo entendimento. 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, se alegrareis, né? Se eles amassem ele, certamente se alegrariam. Porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Então ele estava dizendo que eles deveriam até mesmo estar felizes por ele estar voltando ao Pai. É óbvio que é algo muito triste, imagina, para eles perderem fisicamente ali o mestre deles. Naturalmente que eles ficariam tristes, né? Mas o que ele está dizendo é que se eles pudessem compreender, se eles entendessem espiritualmente ali o que estava acontecendo, eles ficariam felizes porque Jesus estaria então voltando ao Pai. Então, 29. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, voltando aqui a Lucas 18, vamos lá. Vai fazer sentido aqui. Então, indo a Lucas 18, o que acontece? Jesus falou aqui, em João, né? Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, ele já falou da morte dele várias vezes. Seja quando ele falou do sinal do profeta Jonas, ou outras vezes. Então, em Lucas 18, por exemplo, ele diz o seguinte. Ele junta os seus discípulos e diz a eles, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios,
e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E nada disto entendiam, pois esta palavra lhes era encoberta. Então os discípulos não compreendiam, mas Jesus, antes deles voltarem a Jerusalém pela última vez, já falou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, por isso que ele disse aqui o que eu li anteriormente, né? E ele diz aqui que isso tudo vai acontecer para que o mundo saiba que eu amo meu Pai e que faço como ele me mandou. Então tudo isso ele faz por obediência, por amor ao Pai, porque o sacrifício é necessário. Então está finalizado João 14, muitos ensinamentos e complementando aqui com João 15, né, ele fala no versículo 9 ao 10, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Os mandamentos de Deus, que Jesus explica posteriormente, e ele não vem para tirar a lei, né? Não é porque ele se sacrificou pelas pessoas que você pode fazer o que você quiser, obviamente, né? Viver em iniquidade, em pecado, achando que nunca vai ter consequências. Mas ele fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e sobre, enfim, sobre adultério, sobre o ódio ao próximo e essas questões. Se você guardar esses mandamentos, você permanece no amor de Cristo. E aí em João 16, ele repete sobre o Espírito Santo. Repete não, complementa, falando: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel do Espírito Santo. Então, como é um conteúdo bem denso, recomendo que você depois dê uma olhada na Bíblia, reflita. E, bom, por enquanto é isso. Então vamos lá. Se você quiser, no final tá no lado vencedor, então siga ao único Salvador, que é Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado por assistir. E que você possa cada vez mais se aproximar da verdade que está em Jesus, que está na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. É só o começo. Falou!